para construir, para fazer grandes plantações, para produzir alimentos, né, para produzir bens para levar para lá, né? Então, essa coisa do cara que chega e fala, não, isso aqui tudo é erva daninha, isso é mato, né? Tem que tirar isso, né? E porque tem que plantar capim, tem que plantar, na época tinha que plantar cana, tem que plantar café, né? E com isso vai se degradando todo o nosso ambiente, né? Para produzir coisas que vão favorecer, na maioria das vezes, nem o nosso país. São, né? A princípio era para se produzir coisas e alimentos e madeiras e tudo mais para a Europa, né? E então já se criou essa ideologia de que, olha, tudo não é tudo mato, né? Mato não é coisa boa, né? Então eu acho que o produtor rural ele tem isso incorporado lá de pai para filho também, né? Essa coisa como você falou do pasto que tem que estar limpo, né? Não pode ficar nada, né? Nenhuma árvore, né? Porque a ideia do pasto bonito é aquele pasto que não tem nada, né? Mesmo você, né, veterinários, estudiosos mostrando, não, o gado precisa de pasto, precisa de sombra, né? Ele sofre com o sol, né? Ele passa mal. Então, ele nem vai ter uma qualidade de vida boa, ele poderia até ter uma, uma- um peso maior, uma saúde melhor, né? Mas o cara já tem essa ideia que já vem vindo lá de pai para filho, né? Então, eu acho que é interessante a gente poder pensar isso. Mas eu queria também ouvir um pouquinho das pessoas que não estão falando agora, né? Vamos, como é o costume da live, vamos escutar também quem que não está falando e que deve estar querendo falar alguma coisa aí. Vamos lá, gente. Vamos, agora vamos escutar vocês um pouco aí. Não esqueçam de ligar o microfone na hora de falar. A hora que você, Silvana, falou sobre excesso de consumo, a pessoa tem uma coleção de óculos e tal, né? Eu lembrei de uma frase que me impressionou muito, que diz o seguinte: todo excesso esconde uma falta. Isso me marcou muito, né? Se a gente for pensar, né? Por que tanta necessidade, né, de ter tanta coisa? Especificamente do consumo, do nosso consumo pessoal, né? Eu acho isso uma coisa que, para pensar, que está ligado à vida que a gente leva e não percebe. Compensar, né? Compensar a ausência de alguma coisa na vida e com o consumo. Isso é bem comum, né? Esse tipo de compensação. Que em algumas situações é isso, em outras é a ostentação pela ostentação, né? Porque, na verdade, que a gente vive numa sociedade que as pessoas normalmente são valorizadas pelo que elas têm, né? Então, se você tem uma coleção de óculos, uma coleção de sapatos, uma coleção de bolsas, parece que você é um pouco melhor, né? Você tem algo a mais a oferecer, e talvez tenha algo a mais, né, financeiro, né? Mas quem sabe das tantas outras carências, né? Na verdade, seja pela compensação aí no aspecto emocional, ou seja pela ostentação, esses hábitos eles vão criando um problema sério, né? Quando a gente pensa que a gente tem que, de alguma forma, encontrar o caminho para uma sociedade sustentável. Então, esse é o grande desafio nosso, né? De conseguir fazer essa caminhada aí.
para um ambiente de fato sustentável. Pode falar, Décio. Eu acho interessante que, até esse ponto da nossa conversa, está mais ou menos estabelecido nas falas do Paulo e na tua reflexão, Silvana, o fundamento histórico e econômico da nossa crise ambiental, né? Ela é feita porque isso que para o cidadão é qualidade de vida no meio ambiente, para determinadas pessoas é matéria-prima, seja em termos de superfície da terra, seja em termos de madeira, seja em termos de água. Então, existe uma disputa por esses recursos e o cidadão sempre perde porque ele só tem como aliado o poder público para defender o seu direito a uma vida digna, num meio ambiente decente. E o poder público é muito influenciável pelo poder econômico, como a gente sabe. Então, ele acaba sendo muito leniente com as suas obrigações de proteger o cidadão. Então, isso está bem estabelecido e eu acho que foi interessante a intervenção da Erlen também, porque, de uma certa forma, uma pergunta que a psicologia sempre se fez é: por que uma sociedade, qual é a graça de uma sociedade tão desigual, né? O que é que pensando mesmo no dono do poder econômico, o que é que ele leva para casa no fim do dia, tendo que estar desconfiado o tempo todo, medroso porque a miséria quer tomar o que ele tem, não tendo a alegria de compartilhar, uma série de coisas que a vida comunitária trazia e que os nossos tempos modernos foram despojando. Então, a Ellen sugere lá que esse consumismo também tem a ver com necessidades que esse sistema não consegue suprir emocionalmente, né? Ele acaba substituindo por objetos. Mas eu penso que, no momento que a gente vive, nós temos uma crise já com desastres ambientais acontecendo. Rio Preto, em particular, está numa sinuca de bico para ficar inabitável, né? Nós temos a possibilidade de, em 20 ou 30 anos, temos temperaturas acima de 50 graus de forma corriqueira, com uma umidade de zero. A previsão da Prefeitura e do Governo do Estado é que a umidade do ar a Rio Preto chegue a zero, né? Então, essas condições são condições de inabitabilidade. E sem falar do Rio Grande do Sul, dos incêndios florestais no mundo inteiro, ou seja, o Pantanal, que está acontecendo agora. A gente está cercado por desastres. Obviamente, tem coisas que a gente vai ter que fazer antes de conseguir resolver a questão econômica e cultural. É óbvio que a gente tem que sempre bater nessa tecla econômica e cultural para entender a raiz do problema e para caminhar para soluções mais definitivas, que, por exemplo, ponderem as ações do poder econômico com a opinião da comunidade, né? Não deveria se poder implantar uma fábrica num bairro se a população do bairro não quer a fábrica lá, né? Isso não existe hoje, com um mecanismo de mediação que pode ser implantado ao longo do tempo. Mas nessa segunda-feira saiu uma pesquisa da Datafolha, e agora eu quero lançar a provocação e a pergunta, sobre meio ambiente. E nessa pesquisa, do dia 1º de julho, 58% das pessoas não acredita que a humanidade vai conseguir reverter a crise climática. Para mim foi uma surpresa, né? Tem uma pegada meio, como diríamos, fatalista mesmo, como se houvesse pouco a fazer, dadas as proporções que o problema chegou. E é sobre isso que eu queria ouvir vocês, porque se até pouco tempo atrás nós tínhamos o oposto, que era o negacionismo, que a pessoa dizia assim: não, está tudo bem, sempre foi assim, não se preocupa, não está acontecendo nada. De repente, 58 é quase 2 em 3,
acreditando que não há nada a fazer porque já desandou. Então, como é que a gente encontra o caminho do equilíbrio aí para preservar a nossa vida, em última instância, a vida da espécie humana, né? Porque as outras espécies vão se divertir se a gente não estivesse aqui. Encerrei. Bom, tá aí a provocação, né? Alguém quer se manifestar? Vamos, vamos Eu, escutar aí. eu vou fazer Sim. umas ponderações aqui para ver se eu animo as nossas companheiras aí a falar alguma coisa também. A verdade, sim, que o que eu tenho percebido de diferentes pessoas com quem eu converso, e aí, novamente falando, né, que o bacana, assim, quer dizer, bacana, né, mas o que a questão ambiental, ela permite que todo mundo reflita, né, porque são questões que dizem respeito à vida da gente. Por exemplo, se for falar de física quântica, poucas pessoas vão ter condição de fazer qualquer tipo de reflexão, porque física quântica é algo muito restrito ali a um grupo que se dedica ao estudo e tal. Agora, meio ambiente não, mesmo que você nunca tenha lido nada, nunca tenha acompanhado nenhum estudo, mas a gente vive o meio ambiente. Então, todo mundo tem algo a dizer, todo mundo sente alguma coisa, e todo mundo percebe alguma coisa. E na verdade, a gente, olhando aqui para o Brasil, né, a gente está vivendo recentemente cenários assim que são realmente muito assustadores. A seca pela qual o Amazonas passou, se pensar que uma região de floresta úmida, com um dos maiores rios do mundo, passa por uma seca extrema, as enchentes no Rio Grande do Sul, o fogo no Pantanal, que já vem aí há mais de um mês queimando, tudo isso, né, as pessoas vão recebendo essas notícias e vai causando mesmo essa sensação de fim de mundo, de que as coisas estão indo para um caminho onde não vai ter mais volta. Então, eu esses últimos dias eu conversei com algumas pessoas assim que falavam assim, nossa, eu estou tão desanimada, nossa, eu achei que a gente ia melhorar as coisas, mas a gente só vê tragédia, só vê coisa ruim, estou totalmente desanimada. Eu vi de pessoas com formações diferentes, com ocupações diferentes, mas que recebem essas notícias e que estão realmente se sentindo abaladas. E a verdade é que, quando eu falei, né, que a gente precisava encontrar um ponto de equilíbrio para uma sociedade sustentável, se a gente for olhar com lupa, talvez a gente perceba que nós já ultrapassamos esse ponto de equilíbrio há algum tempo. Mas o que não significa que a gente ainda não possa fazer alguma coisa. E só que essa alguma coisa a ser feita, como eu já disse também, exige aí compromisso, participação e disposição para abrir mão de certas coisas. Parece uma conversa assim meio ultrapassada, né? Porque eu, pelo menos, né, eu passei minha vida inteira ouvindo dizer que a gente ia precisar mudar hábitos de vida, a nossa condição de consumo, a vida toda ouvindo isso, principalmente por ter feito um curso na área ambiental, então isso lá no início da década de 80, meia da década de 80, quando eu estava na universidade, já se falava isso o tempo todo. Já passou aí mais de 30 anos
e a gente continua falando a mesma coisa. Essa mudança ela já deveria ter começado, mas em algum momento ela vai ter que acontecer, porque nós ainda temos tempo, Algumas situações elas vão ser mais difíceis de serem contornadas, mas a gente ainda tem tempo. Mas é preciso começar. A gente não pode ficar adiando para a vida toda, né? Até porque a vida toda ela pode se tornar muito restrita, né? Ela pode, quando a gente pensa a vida toda pode ser bem pouca, né? Bem pouca essa vida toda, se realmente a gente não tiver atitude. E essa questão que o Décio traz da a não habitabilidade, a inabitabilidade, é isso. Muito, tem hora que essas cacofonias. Essa condição, né, de Rio Preto se tornar uma cidade não habitável, assim fica mais fácil, em poucos anos, ela é real. E outras cidades podem caminhar para o mesmo ponto, de chegar um determinado tempo aí, não muito distante, né? O Décio falou em 20, 30 anos, é por ali que a gente vai ter uma elevação de temperatura bastante significativa e que vai ser muito difícil viver numa cidade a 50 graus, umidade do ar extremamente baixa, assim, qual as condições de vida, de trabalho, de produção em situações como essa. E isso não vai acontecer apenas com Rio Preto. Nós vamos ter tantas outras cidades aí também que vão ser drasticamente afetadas, inviabilizando a permanência de pessoas, né? Porque é isso que a gente precisa ter condição de viver, a gente precisa ter condição de trabalhar, de produzir. E se a gente perde a condição para que